Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, uma videoaula no canal de Osso Anatomy Brasil. Depois da vinheta, prepara papel, prepara caneta, que nós vamos começar a falar sobre sistema articular, artrologia. Show? Bem, pessoal, hoje nós vamos abordar a primeira parte do sistema articular, tá? Ou artrologia. O sistema articular, pessoal, ele é um sistema bacana de se estudar, tá? Todos os cursos estudam esse sistema, todos literalmente. Mas existem cursos que os alunos, os acadêmicos, os profissionais trabalham mais com essas articulações, com esses órgãos, porque são órgãos. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês aqui seria vocês entenderem que toda vez que vocês lembrarem de uma articulação, você vai lembrar de um órgão que como por definição, é a união entre dois ou mais ossos. Ou seja, nós sabemos que a articulação é a união de ossos. Mas existem várias diferenças entre esses ossos, entre essas articulações. Então, ora, nós vamos abordar termos onde nós empregamos nessas articulações quanto uma classificação estrutural, por exemplo, a articulação conhecida como articulação fêmuro-patelar. É uma articulação que fica no complexo do joelho. Essa articulação, ela é chamada de sinovial. Por que ela é chamada de sinovial? Porque ela, devido à estrutura que existe, o tecido que existe entre o osso fêmur e o osso patela, ali aquele tecido nos permite dizer que ela é chamada de sinovial. Ou seja, se uma dada articulação ela tem um nome, ela tem um nome porque provavelmente pela região. Por exemplo, a articulação radioulnar proximal é a união entre o rádio e a una proximalmente. A articulação radioulnar proximal, ela é uma articulação também sinovial. Mas por que ela é chamada de sinovial? Porque em determinada classificação, de novo, a classificação estrutural, ali existe um tecido que é evidenciado que ali é uma articulação do tipo sinovial. Por exemplo, vou pegar aqui agora uma outra maneira de eu classificar uma dada articulação. Vou pegar aqui a famosa articulação do ombro, a principal articulação do ombro, porque aqui também é um complexo, articulação glenumeral ou escapulomeral. Essa articulação, pessoal, ela é, funcionalmente falando, ou seja, de acordo com a classificação funcional, ela é uma articulação que permite amplos movimentos. Por que ela permite amplos movimentos, professor? Porque ela é uma articulação sinovial. Então, essas duas classificações aqui, lembrando, existem várias outras classificações, nós vamos abordar elas em outros vídeos. Aqui vocês precisam sair dessa videoaula já com uma ideia principal do que é a articulação do joelho. A articulação do joelho é uma articulação sinovial. Por que ela é tratada dessa maneira? Por que ela é chamada dessa maneira? Porque a estrutura ou o tecido que se encontra lá entre os ossos é o líquido sinovial, com cartilagem articular, com cápsula fibrosa, com uma membrana fibrosa, com uma membrana sinovial, com uma série de estruturas. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais detalhado. As articulações, no que tange as classificações estrutural e funcional, vamos abordar primeiro a classificação mais básica, que é a estrutural. O que forma esse grupo de articulações? É o tecido, como eu já falei, que fica entre esses ossos. As articulações, quanto à classificação estrutural, são em 3 grupos principais. O primeiro grupo é chamado de articulações fibrosas, o segundo grupo é chamado de articulações cartilaginosas e o terceiro grupo, as articulações sinoviais. As articulações fibrosas, pessoal, elas possuem entre os seus ossos tecido conjuntivo denso. Ela possui ali
um tecido fibroso, um tecido que é rígido, que é presente nos lugares onde não é para ter movimento, pessoal, tá? Macroscopicamente falando, não tem como ter movimento nessas uniões. Até pode existir um pequeno deslizamento, mas movimento traçado ali como um goniômetro, né, medido por um goniômetro, é impossível, não tem como. Então as articulações fibrosas só são chamadas de fibrosas por isso, porque elas têm um tecido ali rígido que não vai permitir que um osso entre o outro osso gere um movimento. Então não esqueçam, a classificação que nós estamos abordando agora é uma classificação estrutural, mas já te dá uma ideia de qual o nome, de qual o termo que nós empregamos para determinadas articulações numa outra classificação que é a funcional, que é de acordo com o movimento que ela permite, né? Tendo movimentos amplos, movimentos limitados ou não ter movimentos. Então, continuando a classificação estrutural, o segundo grande grupo é o grupo chamado de articulações cartilaginosas. O nome já diz, pessoal, as articulações cartilaginosas só são chamadas de cartilaginosas porque possuem tecido cartilaginoso. E uma grande diferença, aí vocês podem ver em outros canais, em livros, o pessoal que está na graduação aí, os cursos técnicos, o que vai diferenciar uma articulação, as articulações cartilaginosas são dois tipos de tecidos. O primeiro tecido é a famosa cartilagem hialina, com H. E o segundo tecido é o tecido fibrocartilaginoso, que também pode ser chamado de cartilagem fibrosa. Tudo bem? Ou seja, eu sei que as articulações, então, nesse segundo grupo, já começo a subdividi-las. Uma cartilagem hialina e outro tipo de articulação que tem a cartilagem fibrosa. Isso dentro do grupo das cartilaginosas. As articulações do tipo cartilaginosas que possuem a cartilagem hialina, elas são chamadas de sincondroses, enquanto as articulações que são chamadas como que possuem, né, o tecido, né, a estrutura entre os ossos, como cartilagem fibrosa, esse subgrupo das cartilaginosas são chamadas de sínfises. Então, uma diferença bem tranquila da gente poder fazer, que é um subgrupo dessas articulações cartilaginosas possui cartilagem hialina e o outro subgrupo possui cartilagem fibrosas. Beleza? Nós vamos abordar mais sobre isso. O terceiro grupo, nós já começamos a videoaula falando deles, que são o grupo das articulações sinoviais. Por que as articulações sinoviais elas são sinoviais? O nome já está dizendo, pessoal. Existe sinóvia, existe líquido sinovial. Sinóvia e líquido sinovial vai depender da literatura. Mas o líquido sinovial, pessoal, é o líquido que caracteriza a articulação sinovial. O líquido sinovial é que vai permitir que essas articulações, como a glenohumeral, como a coxo-femoral, como a fêmuro-tibial, como a tibio-talar, atlanto-occipital, atlanto-axial e diversas outras articulações sinoviais que existem no nosso corpo, permitem os movimentos que ali são gerados. Esses movimentos, eles são movimentos amplos, são movimentos consideráveis. Por isso que, clinicamente falando, as articulações sinoviais, elas tendem a gerar mais problemas, mais patologias do que as outras articulações. Então, eu preciso aqui ter uma ideia de que as articulações sinoviais, elas só são sinoviais porque a estrutura que existe entre os ossos, por exemplo, o húmero e a escápula, entre esses ossos, o que existe ali? Líquido sinovial, existe ali cartilagem articular, existe ali cápsula articular, que é composta pela membrana fibrosa, pela membrana sinovial. Existem também ligamentos que formam essa articulação, por exemplo. Aqui nessa articulação também existem bursas ou bolsas. Bursa, para ficar mais fácil, é quando as pessoas têm bursite. Existem bursas nessa região, existem bursas na região da coxa femoral no quadril, ou seja, tem uma série de elementos que compõem este tipo de articulação estruturalmente. Voltando lá para o primeiro grupo, para as articulações fibrosas, essas são subdivididas em 3 subgrupos, galera.
O primeiro subgrupo é chamado de suturas. E aí só você lembrar, a galera da enfermagem, a galera da medicina, existe lá uma técnica feita no hospital, beleza? No necrotério, por exemplo, tá? No IML, que é a maneira que os profissionais têm de suturar, tá? Suturar uma pele, uma região do corpo em que foi feito ali algum procedimento. Então, esse momento de suturar é o momento de costurar, que é o que significa sutura. Então, se você reparar as imagens que existem de articulações conhecidas como suturas, elas têm um formato de costura. Tudo bem? Então não podemos confundir esses dois momentos, né? Um momento que nós estamos falando aqui é sobre a articulação, mas é muito rico nós abordarmos a comparação do termo sutura. Então, sutura existe na articulação, como nós vamos ver aqui, vocês vão ver aí sutura do crânio, as suturas que existem no crânio, somente no crânio existem, e existe um momento em que há o procedimento de suturar. São coisas completamente diferentes, mas a etimologia anatômica nos mostra que sutura significa costura ou costurar. Por isso que eu estou falando isso aqui com vocês. Então, os 3 subgrupos que compõem as articulações fibrosas são as suturas, como eu acabei de sinalizar, e nós temos suturas sagital, coronal, lambdoide, escamosa, sutura internasal, frontonasal, são diversas suturas e somente encontramos no crânio. Um outro subtipo de articulações fibrosas, pessoal, são as articulações do tipo gonfose, é a articulação do tipo gonfose, que existe uma no corpo humano, que é a articulação alvéolo-dental. Ou seja, quando vocês lembrarem da união entre o dente e a maxila e o dente e a mandíbula, saibam que o tipo desta articulação quanto ao tecido é chamada dessa maneira. Por quê? Porque ali tem um tecido rígido, fibroso, que não vai permitir um movimento como ocorre aqui no braço ou como ocorre aqui no ombro. Tudo bem? Um outro subtipo de articulações fibrosas, pessoal, para a gente finalizar esses subgrupos dentro das fibrosas, são as articulações conhecidas como sindesmose. As articulações do tipo sindesmose, elas possuem tecido conjuntivo denso como todos os outros subgrupos aí, né, suturas, as gonfoses, e elas, por exemplo, um exemplo clássico dessa articulação é a tibio-fibular distal. Tudo bem? A tibio-fibular distal ela tem diferença da articulação tibio-fibular proximal. A articulação tibio-fibular proximal, que se encontra lá na região da perna, entre fíbula e tíbia, como os ossos, como o nome da articulação está te induzindo, né, a pensar, a articulação tibio-fibular. Sendo que proximalmente esses ossos, a união é de uma união sinovial. Por quê? Porque o tecido, as estruturas, os elementos que existem na articulação tibio-fibular proximal nos mostram, evidencia que há uma articulação sinovial. Enquanto a articulação tibio-fibular distal já não tem os mesmos elementos que a articulação tibio-fibular proximal, pessoal. E aí o que existe entre a tíbia e a fíbula distalmente? Existe ali um tecido rígido, um tecido fibroso, um tecido conjuntivo denso, predominante entre aqueles ossos. Por isso, chamado, então, do subgrupo, pertencente, né, do grupo conhecido como articulações fibrosas. Beleza? Então, galera, essas duas classificações aqui são extremamente importantes para que vocês entendam ou comecem a caminhar sobre o entendimento do sistema articular ou da artrologia. Por quê? Porque muita gente, muitas pessoas, muitos alunos, muitos profissionais sabem que existe a articulação do joelho, que ela é sinovial, sabe que a articulação do ombro ela é sinovial, mas por que ela é sinovial? Porque ela possui, né, elementos estruturais que mostram que ela é sinovial. Aí, partindo agora para uma outra classificação, que é a classificação quanto à função da articulação, a classificação funcional, ou seja, quanto ao grau de movimento que ela permite, eu tenho agora outros termos, outros nomes para definir aquela determinada articulação. Então, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer do corpo, beleza? Então eu vou lembrar aqui a articulação entre as costelas e o osso externo.
Tudo bem? Nome da articulação: articulação externo-costal. Existem várias, né? Lembrando que existem várias costelas articuladas ao externo. Então, por exemplo, as articulações externo-costais, elas possuem entre o externo e a costela uma cartilagem, galera. Essa cartilagem é uma cartilagem hialina, beleza? Logo, eu entendo que se é uma articulação que possui um tecido cartilaginoso, o tipo de movimento ou o grau de movimento que essa articulação me permite é um movimento como a do ombro. Olha aqui, ó, o movimento que eu estou gerando aqui no ombro, ó, na articulação glenohumeral, que é uma articulação diferente estruturalmente desta articulação que eu estou sinalizando, que é a articulação costal, tá? Articulações externos costais, não externo-claviculares, tá, pessoal? As articulações externo-costais, elas, por possuírem um tecido chamado cartilagem hialina, ela nos permite um movimento diferente do ombro. Por exemplo, no momento, né, o ato mecânico de respirar, que é esse daqui, ó. Existe um movimento do meu gradil costal, existe um movimento durante o ato respiratório, mas esse movimento ele é limitado. Então, professor, como eu devo classificar a articulação costal? As articulações externo-costais, elas são classificadas dentro dessa classificação aqui, ó, funcional, como anfiartroses. Não só essas articulações, como outras, pessoal, tá? As articulações cartilaginosas, de modo geral, elas são classificadas como anfiartroses. Enquanto as articulações que não permitem movimento algum, exemplos, suturas entre o dente e as maxilas e a mandíbula, ou seja, as articulações alveolo-dentais, sutura sagital, sutura coronal, articulação tibio-fibular distal. Essas articulações, elas não permitem movimento, pessoal. Por quê? Porque o tecido que está ali é um tecido diferente da outra que eu sinalizei para vocês, dessa articulação aqui chamada de externo costal. Ou seja, essas articulações fibrosas, então, se elas não permitem movimento, não tem grau de movimento ali que possa ser mensurado, funcionalmente ela é chamada então de sinartrose. Então, as articulações do tipo sinartrose, elas são chamadas dessa maneira porque a estrutura que existe entre os ossos ali que formam aquele órgão, aquela articulação, é um tecido fibroso, um tecido rígido. Beleza? E para finalizarmos, as articulações do tipo diartrose. Então, nós falamos articulações do tipo sinartrose, do tipo anfiartrose e agora, para finalizarmos, as articulações do tipo diartrose. As articulações do tipo diartrose, elas são chamadas assim porque funcionalmente falando, elas geram um grau de movimento, um amplo movimento, tudo bem? Movimentos que as articulações que nós falamos anteriormente não geram. Por exemplo, as articulações externo-costais não têm um movimento amplo, como a glenohumeral, como a articulação húmero-ulnar, húmero radial, radiocárpica, tudo bem? Radioulnares proximal e distal, gerando os movimentos de pronação e supinação. Tudo bem, galera? Ou seja, eu entendo então que para eu poder falar de uma determinada articulação, eu preciso estudar e compreender o que? As classificações. Nós estamos abordando aqui as duas principais classificações, pessoal, porque existem outras classificações. Existem a classificação quanto ao número de eixos, existe a classificação morfológica das articulações, mas quanto ao número de eixo e quanto à morfologia, a forma que existe ali entre os dois ossos que estão sendo unidos, é em relação às articulações sinoviais apenas. Por isso que nós vamos deixar isso para uma próxima videoaula. Tudo bem, galera? Então, olha só, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima videoaula no canal Just Anatomy Brasil. Forte abraço, pessoal!